Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu estou muito grato de estar aqui com os irmãos, retornando a esta casa para adorar o nome do Senhor junto com esta igreja. Desta feita, trazendo uma congregação na frente. Glória a Deus. Estou como dirigente agora da igreja. Glória a Jesus. Pois é, agora eu estou como motorista. Eu estou dirigindo a igreja. Glória a Jesus. Irmão, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do Frank, obreiro nesta área. Que Deus o abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Pelo nosso obreiro William, que fez o convite. Deus abençoe. E eu queria que o tempo que eles me dessem fosse menor. Tem muitos minutos aí para pregar. E eu não tenho mais aquela voz, aquele pulmão. Eu queria ter a voz e o pulmão que tem o Frank, o pregador, os irmãos aí, né? Eu vi o irmão pregando ali, estremece. Tem o Ismael, que eu levei lá agora há poucos dias, lá na Pampilhosa. Esse povo prega com um pulmão tão grande que eu fico sentado assim: Jesus, devolve de novo, mas não dá mais, porque eu estou ficando velho mesmo. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 12. Glória a Deus. Irmãos, hoje vocês vão se conter com um feijãozinho de arroz. Amanhã, depois, outro dia de congresso aí vai vir sobremesa aí, né? E hoje é assim mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 12. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Eu conto até 3, a igreja repete o versículo lido. 1, 2, 3. Só os jovens, deixa eu ver se estão impactados aqui. Só os jovens. 1, 2, 3. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, dando glória a Deus. Glória a Jesus. O tema do congresso é um tema muito lindo, forte, né? Impactados para impactar. Então é necessário nós entendermos que, para nós falar sobre este assunto, nós temos que observar o ministério que Jesus ele exerce na terra. E para que isto nós venhamos compreender a missão que a igreja ela tem, é necessário nós perceber que Jesus ele cumpre o ministério, mas a obra não termina. A obra fica nas mãos da igreja para dar continuidade, para que esta obra ela vá crescendo e o reino do céu vai se expandindo a todo mundo e a todas as nações. Então, amados irmãos, quando eu leio Mateus 4, versículo 12, a Bíblia diz que quando Jesus ele ouviu falar, ele ouviu dizer que João Batista estava preso, tinha sido preso, aonde Herodes tinha mandado prender João. A Bíblia diz que então Jesus ele sai de Nazaré e vai para a Galileia. E quando ele chega na Galileia, a Bíblia diz que ele vai para uma região marítima, a terra de Zebulon e de Naftali, junto ao caminho do mar, da além do Jordão, a Galileia das nações. Quando nós vamos descobrir, amados irmãos, que Jesus, quando ouve que João está preso, ele vai para uma região muito discriminada.
A região da Galileia que Jesus escolhe ir é uma região discriminada, é uma região rejeitada, é uma região onde ninguém queria investir, porque é conhecida como a Galileia das Nações. É uma região onde existe muita mistura de povos, e por causa disso o povo do sul, a Judeia, ela não queria se misturar com o povo da Galileia, porque para eles este povo era um povo misturado com outros povos que eram e que adoravam deuses pagãos. Devido a isto, então eles não eram tidos como também crentes fiéis a Deus, porque se misturavam. Então, por causa desta discriminação, o povo da Galileia era esquecido, eram deixados de lado, não eram vistos, não eram bem aceitos pelos demais. Então a Bíblia diz que quando Jesus, ele soube que João estava preso, Jesus resolveu deixar, aleluia, Nazaré, e foi para, aleluia, região de Cafarnaum e de Naftali. Ele vai para a região rejeitada, ele vai para a região discriminada, ele vai para uma região investia onde ninguém queria investir. Ele vai para uma região e ele vai olhar para um povo que ninguém queria olhar. Ele vai buscar um povo que ninguém buscaria. Ele vai estender a mão para um povo em que ninguém estenderia a mão. Jesus vai para uma região aonde o povo do sul da Judeia não queria descer para ir visitá-lo, aonde o povo do sul não queria ver o povo da Galileia e nem queria recebê-los, porque este povo era rejeitado pelo povo do sul. Então Jesus agora pega, sabendo que João, aquele que pregava a respeito do reino de Deus, agora está preso. Então Jesus vai para aquela região, e a Bíblia diz que quando Jesus ele chega naquela região, era para se cumprir uma profecia que já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías, que falava a respeito daquele povo que habitava em trevas, aquele povo que estava à beira da sombra da morte. E o profeta já tinha profetizado dizendo que para aqueles que habitavam em trevas raiou uma luz, ou seja, para aqueles que não tinham esperança, chegou a esperança para eles. Para aqueles que estavam esquecidos e abandonados, chegou alguém para levar uma esperança para eles, para que eles pudessem ter o direito. Aí o profeta profetiza dizendo: para aqueles que estão assentados à beira, a região da sombra e da morte, raiou a luz, chegou a vida. Ele está se referindo ao Messias, ao Senhor nosso Deus, a Jesus Cristo, enviado de Deus. Aí a Bíblia diz assim no versículo 17: desde então começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus começa a andar junto ao mar da Galileia, pregando a palavra, ele começa a encontrar homens, pescadores. Afinal de contas, Jesus está em uma região marítima, aonde a pesca era o foco e era o comércio daquela região. Então Jesus vai andar à beira do rio Jordão ou do mar da Galileia, e quando Jesus está andando, ele começa a encontrar homens pescadores que estavam à pesca, que estavam no mar. Jesus encontrando, a Bíblia diz que ele viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Preste atenção, que eu quero para você entender a mensagem para dar glória depois. A Bíblia diz que Jesus andando junto ao mar, ele vai vendo homens, ele encontra homens pescadores,
e Ele vai chamando para si. Ele vai convidando, dizendo: deixem a pesca e vem comigo. Aqueles homens não pensavam duas vezes, eles deixavam as redes, abandonavam os barcos e começavam a seguir Jesus. De repente tem dois seguindo Ele, daqui a pouco vem mais dois que abandonam o barco, deixam o pai, deixam as redes e começam a seguir Jesus. Daqui a pouco Jesus chama mais alguém, e alguém que Jesus agora chamou já vai chamar outro alguém, dizendo: rapaz, encontramos alguém, aquele de que os profetas profetizaram a respeito dele, ele está entre nós. Tanto é que a Bíblia diz que quando Filipe foi crendo por Jesus, Filipe disse: deixa eu ir chamar um amigo meu por nome de Natanael. A Bíblia diz que então Filipe vai até Natanael e disse: Natanael, eu encontrei um homem que os profetas falaram a respeito dele, que os nossos pais falaram a respeito dele. Natanael olhou para Filipe e disse: e de onde é ele? E disse Filipe a Natanael: aleluia, Natanael, ele é de Nazaré, oh glória, ele é nazareno. Então Natanael, arrogante, olhou para Filipe e disse: por acaso pode vir alguma coisa boa daquela região? Aquela terra não presta, aquela região nada presta ali, e por acaso pode vir alguma coisa que preste de lá? Aí Filipe olhou para Natanael e disse: eu não vou te falar mais nada, que eu percebo que aquilo que eu te falar não vai te convencer. Então tira suas conclusões você mesmo, vem e vê. A Bíblia diz que lá vem Filipe, já ganhou um para Jesus, já vem trazendo Natanael. Não esqueça o tema do congresso: impactados para impactar. Filipe encontrou Jesus e o impacto bateu no coração de Filipe. Filipe disse: epa, peraí, se eu fui impactado pela presença, se eu fui impactado pela glória, não posso ficar esse negócio só para mim, eu preciso ir levar também para alguém. Lá vai Filipe, chega até Natanael, impactado pela presença de Jesus, e ele chega para Natanael e disse: ei Natanael, meu amigo, eu encontrei o Messias, eu encontrei alguém, aleluia, de quem profetizou os profetas e falaram nossos pais. Natanael disse: é de onde? Aleluia, ele vem de Nazaré. Pode vir alguma coisa, pode ir lá. Ele disse: vem ver, tira suas dúvidas, tira suas conclusões você mesmo. Lá vem Filipe trazendo Natanael. Quando Filipe se aproxima de Jesus, trazendo Natanael, Jesus olhou para Natanael e disse: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há engano, em quem não há tolo. A Bíblia diz que Natanael parou, regalou os olhos e disse: de onde tu me conheces? Quem te disse meu nome? Quem te disse que eu sou um verdadeiro israelita? Aí disse Jesus para Natanael: Natanael, larga a mão de ser tonto. Antes que tu chegasse aqui, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Ninguém sabe a tua história, mas eu sei. Ninguém conhece onde tu foi criado, mas eu sei. Ninguém sabe que tu viveu a vida inteira escondido debaixo da figueira. Só tu e a tua mãe sabem da história, mas eu te vi debaixo da figueira. Natanael caiu de joelho e disse: ó Senhor, vejo que tu és um profeta. Disse Jesus para Natanael: calma Natanael, tu já se alegrou só porque eu disse que eu conheço a tua história? Fica tranquilo, que hoje eu vou te impactar com a minha presença, e a partir de hoje o céu vai se abrir sobre a tua cabeça, e tu terás revelação, e tu olharás o céu aberto, e anjo descendo, e anjo subindo sobre o Filho do Homem. Levanta a tua mão para receber a palavra, porque Jesus está dizendo para mim, para você nessa noite: o impacto da presença dele na nossa vida é para provocar em nós o desejo de impactar alguém,
quer te encher de glória e de poder, de autoridade, para você ficar entre quatro paredes, dormindo o dia todo. Jesus quer te impactar. Jesus quer encher uma geração para sair pelas ruas da cidade de Pinheiro, ganhando outro jovem para Jesus, dizendo: Jesus é bom, Jesus é melhor do que a prostituição, Jesus é melhor do que o crack, Jesus é melhor do que a cocaína, Jesus é tudo para mim. Eu fui impactado por essa presença, por essa glória, por esse amor. Jesus, ele vai impactando as pessoas, e ele vai ganhando almas, ele vai ganhando gente, ele vai formando um grupo de discípulos, aleluia, de seguidores que estão seguindo Jesus. Percebam que Jesus, ele alcança, ele ganha, aleluia, um grupo de 12 homens que anda com ele. Desde a Bíblia diz que cresceu a multidão que andava com Jesus, a ponto de, entre muitos discípulos, que a Bíblia vai dizer quase 500, a Bíblia diz que dentre estes ele escolhe 12 para ser apóstolos, e desses 12 a Bíblia vai dizer que eles recebem uma missão, aleluia, de pregar, de ir evangelizar e de ganhar almas para o reino do céu. Glória a Deus. Preste atenção para você glorificar. Jesus, ele chama pessoas, ele ganha homens que não têm sabedoria, homens que não têm um conhecimento, homens pescadores, homens experimentados nos trabalhos, porque o povo da Galileia eram homens que estavam acostumados a conviver entre guerras, desafios. O povo da Galileia eram pessoas patriotas que defendiam um pedaço de terra do seu torrão com a própria vida. Se precisasse morrer, dar vida pela sua terra, eles eram homens que defendiam a sua terra. Eles eram patriotas. Jesus, ele vai escolhendo esses homens e vai trazendo com ele pessoas que a humanidade olhava e dizia assim: esse não dá para ser um pregador, esse não dá para ser um líder, esse não dá para ser um pastor, esse não dá para ser alguém, um missionário. Por quê? Porque ele não tem muito conhecimento, ele não tem anel de formatura, ele não tem os canudos de formatura na sua parede, não, ele não tem. Jesus não estava em busca disso. Jesus estava atrás de alguém que tivesse um coração que cedesse para ele usar aqui na terra, aleluia. Jesus estava procurando homens apaixonados, homens sinceros, homens que preferiam morrer do que se vender. E se você observar, todos estes que Jesus escolhe são galileus. Apenas um que não é galileu é o Judas. Foi o único que se vendeu. Os demais ninguém se vendeu, porque eles eram acostumados, eles eram experimentados. E a Bíblia vai dizer que estes que Jesus escolhe, Jesus ensina como andar em seus caminhos. Eles observaram Jesus multiplicar pão e peixe, eles viram Jesus curar os enfermos, eles viram Jesus fazer sinais, prodígios e maravilhas. Estes que Jesus escolhe, a Bíblia diz que eles viram Jesus curar os cegos, eles viram Jesus fazer paralítico andar, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus acalmar uma tempestade, eles viram Jesus fazer sinais, maravilhas. Eles viram que um certo dia Jesus está andando por cima das águas do mar. Eles estão com medo dentro do barco, e quando de repente eles observaram com medo, pensando que era um fantasma, Jesus gritou e disse: não temas, sou eu. Quando eles olharam e disseram: é um fantasma, Jesus disse: sou eu. Pedro disse: se és tu, então deixa eu ir contigo.
Jesus disse: vem, Pedro. Aí lá vai Pedro sair do barco e andando em cima das águas. Só que Pedro deixou de olhar para Jesus e admirou-se que ele estava andando em cima das águas, ficou com medo. A Bíblia disse que começou a afundar. Ele gritou por Jesus e Jesus tirou Pedro. Escute, para você dar glória, eu quero que você entenda isto. Esse Pedro, amados irmãos, é alguém que é muito importante no ministério, na história da igreja. Mas eu quero que você perceba sobre a história de Pedro. Algo acontece na história de Pedro. Porque Pedro é alguém que diz assim: mestre, se és tu, deixa eu andar também sobre as águas. Jesus disse: vem, e Pedro anda. Lá na frente, Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro. Quando Jesus pergunta: quem diz os homens ser o filho do homem? E enquanto os discípulos estão dizendo: tu és Elias, Jeremias, João Batista, ou um dos profetas, Jesus disse: para o mundo não importa o que é que eles estão pensando de mim, para vocês eu sou quem? Para vocês eu sou quem? Eu sou o que para vocês? Todo mundo se cala. Todo mundo ficou quieto, parado, sem saber o que responder. Pedro levantou a mão e diz assim: eu sei quem tu és. Jesus disse: eu sou quem, Pedro? Ele disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse assim: parabéns, Pedro, porque não foi tua revelação, mas foi o Pai que revelou. Não foi carne e sangue que revelou isto, foi o meu Pai que está no céu. Já que tu diz quem eu sou, Pedro, agora eu vou dizer quem tu és. Tu não será mais Simão, mas tu serás Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Percebam que Pedro está sempre envolvido na história. Este Pedro, amados irmãos, pescador que Jesus chama para o ministério, está sempre ao lado de Jesus. Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, eu estou dando a chave do céu agora para ti. Tudo que tu ligar na terra é ligado no céu, e o que tu desligar na terra é desligado no céu. Perceba que Pedro se torna alguém importante no ministério. Ali Jesus falou, quando Pedro disse que jamais deixaria o mestre, Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, deixa eu te mostrar algo que nem tu sabe de ti mesmo. Como assim, Senhor? Eu vou te dizer algo que nem tu sabe de tu mesmo, Pedro. O que, mestre? Essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Escute. Pedro disse: por mais que todos esses aqui te neguem, eu jamais te negarei. Jesus disse: larga a mão de ser tonto, Pedro. Tu não te conheces nem tu mesmo. Tu acha que tu é, mas quem te conhece de fato quem tu é, sou eu. Mas Jesus dizendo para Pedro: Pedro, tu acha que tu é, Pedro, mas quem sabe quem tu é eu que sei. E eu estou te dizendo que essa noite mesmo tu vai me negar. Ele disse: eu não te nego. Por mais que esse aqui tudo te negue, eu não te nego. Jesus disse: então tá bom, vamos para o jardim. E eles vão para o jardim orar. Aí quando eles chegam no jardim, Jesus olhou para ele assim: eu quero que vocês fiquem aqui e velem comigo. E Jesus foi um pouco adiante e foi orar. Jesus está orando. Quando Jesus volta, eles estão dormindo. Jesus acordou eles e disse assim: você não pode uma hora vigiar comigo? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Jesus voltou, foi orar. Quando Jesus retornou, eles estão dormindo. Quantas vezes eles dormiram? Quantas vezes eles dormiram? Diga comigo: 3 vezes. Na terceira vez Jesus chegou, eles acordaram. Jesus disse: não precisa mais. Precisa mais agora. Diga comigo: Pedro dormiu 3 vezes no jardim.
Quem dorme 3 vezes no jardim está sujeito a negar 3 vezes no sinédrio. Quem dorme 3 vezes no jardim está sujeito a negar Jesus 3 vezes diante das propostas lá fora. A Bíblia diz que então lá vai, prenderam Jesus. Jesus está sendo conduzido, lá vai Pedro acompanhando. Pedro vai vendo, de repente alguém olhando assim: ei, rapaz, tu és um deles. Ele disse: sou não sou. Tu és um deles. Ele disse: não sou, rapaz. E ele já vai saindo para o outro lado. Lá na frente alguém chega e diz assim: parece com ele. Já te vi com ele, rapaz. Tu fala igual ele, te veste igual ele, tu és um deles. Ele diz assim: não sei nem de quem vocês estão falando, não conheço esse homem. Pela terceira vez, quando Pedro diz assim: não sou, não sei, não conheço, o galo cantou. Quando o galo cantou, vem a imagem na cabeça de Pedro dizendo diante de Jesus para ele: por mais que estes te neguem, eu não te negarei nunca. Aí veio a imagem na cabeça de Pedro, Jesus dizendo: Pedro, tu pensa que tu é, mas tu não é. Quem sabe quem tu é sou eu. Se todos nós entendêssemos isso nessa noite, se todos nós entendêssemos que nem a gente se conhece mesmo, quem a gente é, quem nos conhece é Jesus. Quem sabe quem eu sou é Jesus. Quem sabe quem você é Jesus. Mas tem a voz linda para cantar, mas quem conhece é Jesus. Prega como ninguém, mas quem conhece é Jesus. Quem sonda a mente e os corações é Jesus. É Ele que vê o que há aí dentro do coração. Irmão, dirigente de igreja, quando a gente não é dirigente, a gente prega. Quando a gente vira dirigente, a gente mais ensina. Eu não sei porquê. Eu estou tentando esforçar para pregar aqui, mas já vai mais para lá do ensino. Mas receba em nome de Jesus. E deixa a palavra te edificar nessa noite. Jesus olhou por cima do ombro e viu Pedro. Pedro olhou para Jesus e ficou com vergonha. Pedro saiu de cena. Perceba que dali por diante Pedro desaparece na história. A Bíblia diz que Pedro vai chorar amargamente. Quando Pedro vai chorar amargamente, a Bíblia diz que então Jesus é levado e começa todo o processo de condenação. Jesus é julgado, Jesus é interrogado, Jesus é condenado, Jesus é chicoteado. Jesus passa por todo o processo. Pedro vai-se embora. Pedro vai chorar amargamente. A Bíblia diz que Jesus é levado até o Calvário. E quando ele está lá, pregado na cruz, acontece que Jesus morreu, é sepultado, há um silêncio entre os profetas, todo mundo triste, todo mundo agora escondido. Terceiro dia, Pedro está dentro do cenáculo com todos os discípulos, escondido. Pedro disse: eu não vou morrer de fome aqui dentro, eu vou pescar, eu vou atrás de comida para nós. Pedro se prepara, pega o barco, as redes. Aí algum dos discípulos disseram assim: a gente vai contigo, tu não vai só, vamos junto contigo. Eles pegam o barco e entram no mar. Estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. Eles vão pescar a noite inteira. O sol vem raiando de manhã cedo. Não pegaram nada, lá vem o barco e eles estão vindo. De repente eles observam que tem alguém lá na praia. Já tem um fogo, um pão assado. Oh, glória! E alguém grita lá na beira da praia para eles: pegaram alguma coisa?
eles gritaram de lá: pegamos nada, pescamos a noite inteira, não pegamos nenhum peixe. Jesus gritou de lá: lançai a rede do lado direito do barco. Aí a Bíblia diz que então lançaram a rede, e a rede se encheu de peixe. Quando eles estão puxando e a rede está cheia de peixe, João olhou para Tiago, olharam para o outro e disseram assim: eu já vi isso acontecer antes, isto já aconteceu outra vez. É ele que está lá. Quem? O mestre. Segura para você da glória. Quando Pedro ouviu alguém dizer: é o mestre que está lá, a Bíblia diz que Pedro estava nu. É pescador, irmão. Ele estava nu. Então ele pula do barco na água, e a Bíblia diz que os outros saíram remando com o barco e chegaram até onde Jesus estava, e Pedro ficou na água. Aí a Bíblia diz que de repente eles chegaram, Jesus pegou um dos peixes que eles trouxeram, colocou na brasa, e Pedro não tinha para onde fugir, ele tinha que chegar onde Jesus estava. Pedro sai da água, pega a capa, jogaram para ele se cobre, molhado, mas Jesus já sabia que Pedro iria tentar fugir, com vergonha, decepcionado com ele mesmo. Aí Pedro vai chegando, Jesus disse: ele vai vir tentando fugir, ele vai chegar com frio, eu já vou preparar o fogo para aquecer, eu já vou fazer o fogo para aquecer, vai vir com fome, já vou assar o peixe e deixar pronto. Quando Pedro saiu, bom, fica tranquilo que eu sei o que Jesus está falando, e eu sei da forma que ele está trabalhando aqui nessa noite, tá bom? Estou aqui na dependência e na direção do Espírito Santo. Eu sei que ele está trabalhando aqui entre nós na palavra. Se preocupe que daqui a pouco vai ter gente chorando aí, vai ter gente falando em línguas estranhas. Tudo isso é pelo efeito da palavra, tá bom, irmão? Da palavra. Não é com jeitinho que eu vou dar aqui para resolver, é pela palavra, então fica tranquilo. A Bíblia vai dizer que então Pedro sai e fica de lado. Por quê? Porque Pedro está dizendo: eu neguei ele. Os discípulos não estavam, ninguém sabe que eu neguei, só ele. Agora ele vai fazer o quê? Vai me envergonhar, vai dizer no meio de todo mundo que eu neguei. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou e que Maria visitou o sepulcro e Jesus apareceu para ela, e a Bíblia diz que quando Jesus disse: Maria, vá e diga para os meus irmãos, ali Jesus manda um recado para todos os discípulos, mas ele manda um recado especialmente para Pedro. Ele disse: vai e diga para os meus irmãos, e diga para Pedro, que eu estou indo à frente deles para a Galileia, e eu os verei. Lá vai agora os discípulos a Galileia, Jesus vai para lá encontrar com eles. Quando Jesus chega lá, e a Bíblia diz que quando Pedro sai da água, tem pão, tem peixe, tem fogo. Pedro está com frio, cabisbaixo, decepcionado, com medo, dizendo: mestre, ele vai me envergonhar no meio de todo mundo. De repente Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, Pedro, tu me amas? O coração de Pedro quase para, irmãos. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro disse: agora. Jesus disse: Pedro, tu me amas? Pedro olhou para Jesus e disse: eu te amo. Pela segunda vez Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: eu te amo. Pela terceira vez Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Não, deixa eu explicar para você da glória de Deus.
ali decepcionado, com medo de ser envergonhado. Jesus aparece e Pedro está dizendo: agora eu estou cara a cara com o homem. Eu neguei, eu disse que eu não negava. Eu disse que todos poderiam negar, mas eu não negava. Enquanto isso, os outros ninguém negou, só eu neguei. E Jesus para dentro de Pedro e diz assim: Pedro, tu me ama mais do que estes? Qual a pergunta de Jesus? Porque lá atrás Pedro disse: por mais que estes te neguem, eu não te nego. Agora Jesus diz assim: Pedro, tu me ama mais do que estes? Jesus está dizendo: Pedro, eu não vou dizer o que tu fez, mas eles não negaram, mas tu negou. E agora, tu me ama mais do que estes? Pedro responde assim: eu te amo. Jesus disse: não, porque tu ainda não aprendeu a lição. Pedro, tu me ama? Eu te amo. Pedro, tu me ama? Aí Pedro disse: tu sabes que eu te amo. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, se dentro desse coração ainda tem alguma coisa por mim, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro dormiu 3 vezes, negou 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me ama? Tu sente alguma coisa ainda por mim? Eu sinto, Jesus. Então trabalha para mim. Mas as pessoas disseram que eu neguei. Não importa o que eles vão pensar. Tu ainda sente alguma coisa por mim? Eu sinto. Então deixa quem está falando para lá. Vem trabalhar para mim. Não, mas eu falhei e eu errei. E eu estou condenado a nem ter mais oportunidade. Aí Jesus chega e diz assim: mas ainda tu sente amor por mim? Eu sinto, Jesus. Então deixa quem quiser falar para lá. Você não tem contas a dar a ninguém. Você tem contas a prestar comigo. Se tu me ama, então trabalha para mim. Eu vou te fazer uma pergunta e não precisa me responder. Quem de nós consagraria Pedro a seu pastor? Nenhum de nós. Pedro negou na quinta, sexta, sábado, domingo. Jesus consagra ele ao pastor. Mas você não entendeu? Eu vou dizer de novo para você reagir dando glória. Pedro negou na quinta. E se fosse nos dias de hoje, não presta mais, não serve mais, exclui, joga fora, nem dá mais a paz do Senhor, tira o nome, aleluia, de membro do caderno dos membros, porque não serve mais. Jesus disse: deixa eu dizer como é que trabalho, deixa eu dizer como é que o reino de Deus trabalha, deixa eu mostrar como é o reino de Deus. É diferente do reino dos homens. Pegou, negou, eu sei que negou, e quando eu te escolhi, eu já sabia que tu ia negar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se ainda tem arrependimento dentro do teu coração, tu ainda é capaz de trabalhar para mim. Se ainda tem arrependimento dentro desse coração, eu posso te encher de virtude, eu posso te encher de autoridade, eu posso te dar uma graça nova e te fazer um grande obreiro, uma grande mulher na presença, porque você tem um coração que ainda sente a glória. Jesus chama Pedro. A Bíblia diz que esse Pedro aqui, quando Jesus ele sobe e assunta ao céu, eles estão reunidos no cenáculo. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes desceu do céu um vento veemente, forte e impetuoso, e encheu o lugar onde eles estavam reunidos. E a Bíblia diz assim que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando eles foram cheios do Espírito de Deus, a Bíblia vai nos dizer que então o povo que estava na cidade, ouvindo aquela voz, aquele barulho, eles se reuniram para aquele lugar e começaram a olhar e dizer: estão bêbados, estão cheios de vinho, eles beberam, estão embriagados, olha como eles estão andando, olha como eles estão vivendo. Aí Pedro agora, aquele que negou Jesus,
esse agora se levanta, depois de ser cheio do Espírito, depois de ser impactado com a glória que veio do céu. Ele se colocou de pé e disse: ei, meus irmãos, aqui não tem ninguém embriagado, sendo esta a terceira hora do dia. Ninguém bebeu vinho, ninguém está embriagado, mas o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E isto que está acontecendo é a palavra de Deus que está se cumprindo hoje aqui em Jerusalém. A Bíblia diz que Pedro pegou a oportunidade e pregou um sermão, e a Bíblia diz que naquele dia as almas que ouviram a pregação, eles foram constrangidos pela palavra, e quase 3.000 almas se converteram ao Evangelho, porque ouviram a palavra de Pedro, que estava impactado pela glória de Deus. Levanta a tua mão que eu quero profetizar nessa noite. Segura a tua mão lá em cima e fecha os teus olhos, pelo amor de Deus. Eu te amo, Jesus. A Bíblia diz, amados irmãos, que naquela noite, naquele dia em que os discípulos estavam reunidos, a glória de Deus desceu, impactou os discípulos, impactou os apóstolos, e foram cheios do Espírito de Deus. Agora alguém olha e diz assim: mas esse Pedro que está pregando não é o que negou o Cristo dele? E parece que eu vejo Pedro dizendo: sim, eu neguei, agora que estou impactado, não nego mais, ninguém tira ele de mim, porque aqui a glória de Deus desceu, e o que está acontecendo é o poder de Deus no meio da igreja. Eu profetizo que a glória de Deus também vai te impactar. Eu profetizo que este poder também descerá sobre a tua cabeça. Eu profetizo que esta glória também vai descer sobre a tua vida e vai impactar você. Não vai te deixar parado, não vai te deixar quieto. Se prepara para começar a profetizar. Se prepara para começar a evangelizar, porque o impacto da glória vai alcançar a tua vida, vai alcançar a tua vida, vai alcançar você. Tu pode abrir a boca para dizer glória. Tu pode abrir a boca para dizer aleluia. Deixa eu encerrar aqui minha participação. A Bíblia diz que este Pedro, os discípulos, os apóstolos, cheios da glória do Espírito de Deus, agora eles começaram a pregar com ousadia. A Bíblia diz que a hora nona, Pedro e João subiam ao templo para a oração. E quando eles estão indo, lá está o paralítico. A Bíblia diz que havia um coxo que era deixado todos os dias, aleluia, na porta formosa, diante do templo, para pedir esmola para quem passasse por ali e entrasse no templo. A Bíblia diz que às 3 horas da tarde, lá vem Pedro, aleluia, e João estão vindo para a oração. Oh, glória a Deus. É bom que a gente atente para isto, que Pedro e João, às 3 horas da tarde, eles estão subindo para a oração. Pega na mão de quem está do teu lado, sentado como você está. Eu quero que você pregue comigo agora. Sentado como está, segura na mão desse crente e olha dentro dos olhos dele. Eu não sei se você tem costume de fazer isso, mas isso daqui não é mecanismo. Eu quero que tudo que concordar aqui seja concordado no céu, seja profético nesta noite. Glória a Deus. Então, segurando a mão dele, diga para ele: Pedro e João, diga, subiram para a oração. Eles não subiram para a rede social, eles não foram para o Instagram, eles não foram gravar vídeo para postar na rede social, dizendo que está pregando, dizendo que está cantando, dizendo que está fazendo a obra. Eles foram para o templo orar, eles foram para a oração. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração de atrizes e de atores
dentro da casa do Senhor nos cultos. Tem gente que só deixa para fechar os olhos, para fingir que está adorando. Quando a câmera está passando perto dele, aí ele fecha o olho para dizer que está adorando. Se a câmera passou de lá, ele conversa com alguém da direita, com alguém da esquerda. Aí termina o culto, termina frio, termina gelado, e ainda sai murmurando, dizendo: o pregador não prestou, o cantor não prestou, não gostei do culto. O problema é em você, que não procura subir para a presença de Deus para adorar Deus. Vem comigo que eu quero chamar comigo nessa guerra, nessa noite. Só quem vem para adorar o nome de Jesus. Só quem vem para ser tocado pela glória. Se vem para sair bonito na foto ou na filmagem, meu filho, esquece essa coisa. Deixa a glória de Deus te pegar. Oh, glória. Deixa a glória de Deus te impactar nesta noite, para você sair pelas ruas da cidade de Pinheiro, impactando nas vidas. E um diabo, quando te vê pela rua, ele diz: sai da frente, tem que sair da frente, porque está vindo um crente ali impactado. Olha como ele está vindo, cheio de glória, cheio de fogo, cheio de autoridade, cheio de poder. É assim que a igreja de Deus tem que andar, cheio de glória. Oh, glória! Eu encerro já mesmo, mas a glória de Deus já está entre nós e já está movendo pessoas aqui. Oh, glória! Tem uma moeda, tem esmola, eu vou pedir. Só que deu um detalhe: aquele camarada era levado a vida inteira para ficar na porta pedindo esmola. Ele nunca entrava no templo, ele nunca conhecia, aleluia, o santuário. Ele não sabia como era lá dentro, porque ele era trazido para ficar na porta. Eu tenho uma palavra de Deus para mim aqui nessa noite. Sabe o que o Espírito de Deus está falando aqui para mim e para você? Você não vem para cá para ficar na porta expectando, para ficar ouvindo, para ver o que vai acontecer. Jesus te trouxe para cá para entrar no templo e entrar diante do santuário e sentir a presença, a glória. Oh, glória! Oh, glória! Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eu estou sentindo a... Sentado como está, segura na mão desse crente, segura. Oh, glória, eu gosto de pregar assim. Eu gosto de pregar assim. Pode me chamar de chato, não tem problema nenhum. Eu quero cumprir uma missão aqui nessa noite. Segura na mão desse crente. Pega aí, jovem, na mão desse outro jovem, e diga para ele: tu vem para entrar no templo e adorar, ou vem para ficar na porta? Pergunta aí. Pergunta aqui: vem para entrar para adorar, ou vem para ficar na porta? Porque se ficar na porta, só vai depender da mão de alguém tocando a tua mão. Porque o paralítico, ele esperava só o que tinha na mão de alguém. Me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola. E quem pega esmola e estende a mão, espera estender na outra mão, ele só pega e diz: é só mão com mão, só quer o que tem na mão. Jesus não quer que tu fique na porta, Jesus quer que tu entre. Porque se você entrar no templo, se você entrar no santuário, você não vai querer só a mão de Jesus de longe, você vai querer que Ele te abrace nessa noite. Oh, glória! Você quer que seja envolvido. Só quem quer ser envolvido aqui nessa noite, fecha teus olhos.
Curva a sua cabeça. Só quem quer ser envolvido. Oh glória. Pedro e João, impactado pela glória, disse: não temos prata, não temos ouro, nós não temos o que tu quer. O que tu quer nós não trouxemos. Oh glória. O que tu quer nós não temos. Aquilo que tu quer todo dia que tu vem buscar, eu não tenho, nós não temos. Mas o que tu precisa, isso nós temos. O que tu quer nós não temos, mas o que tu precisa nós temos. Porque o que tu quer é dinheiro, tu quer presente, tu quer prata, tu quer ouro. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tu precisa eu tenho. Eu tenho Jesus para a tua vida, eu tenho graça para a tua vida. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, levanta e entra. Levanta e entra. A Bíblia diz que aquele camarada se levantou e entrou no templo com Pedro e João e começou a adorar. E começou a adorar. E começou a adorar. Entra na presença de Jesus agora. Entra na presença de Jesus. Fica de pé comigo, com permissão do nosso pastor. Fica de pé comigo agora, em nome de Jesus. Glória. Glória. A Bíblia diz que Pedro foi chamado diante do Sinédrio e disseram assim: com que autoridade e que poder vocês estão fazendo isto? Pedro e João, cheios do Espírito Santo, impactado pela glória, eles disseram: em nome daquele de quem vocês rejeitaram e crucificaram, mas o Pai ressuscitou ao terceiro dia. É em nome dele que este agora está andando. É em nome de Jesus que você vai ser feito. Eu estou ouvindo o barulho também aí no meio. Mais baixo o instrumento um pouquinho, mais baixo um pouquinho, porque eu quero ouvir a voz da igreja adorando ao Mestre nessa noite. Não dá para ser impactado se não adorar. Não dá para ser impactado pela glória se não buscar a presença. Quer ser impactado? Então sai da porta e entra na presença dele agora. Tem alguém no meio ali que está entrando. Tem alguém ali no